Boa noite a todos. Impedimentos. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. O que é fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico: ponde de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir da luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração no aperfeiçoamento geral. É, por dentro da intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe na nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Prosseguir é o que o Mestre do Gentil nos fala. Prosseguir sempre. O que nós estamos fazendo aqui no Centro Espírita é buscando entendimento, é buscando um pouco mais de conhecimento, um auxílio para nós entender um pouco mais a doutrina. Agora, neste momento, cada um de nós vamos fechar nossos olhos e pedir por nós, para que Jesus, o nosso Divino Mestre, Deus, em sua infinita bondade, nos proporcione muita paz, nos dê ânimo, nos dê coragem para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades com fé e com perseverança e com muito amor. Todos nós temos problemas, porque isso faz parte da nossa reencarnação. Mas é com muita fé que a gente vai conseguir resolver aqui esses problemas. Então vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, a nossa companheira do Centro Espírita, Seara de Jesus, vai trazer um pouco de conhecimento da doutrina espírita. A Lúcia. Seja bem-vinda, Lúcia. Boa noite, irmãos. A voz ainda está um pouquinho ruim, mas nós vamos fazer um esforço aqui para falar, para sermos ouvidas. Nós estamos escalados para essa casa pela URI para falar sobre o Livro dos Espíritos. Era para falar sobre o Livro dos Espíritos 160 anos. Ele está completando 160 anos.
o nosso livro dos Espíritos. Então, nós vamos fazer um apanhado. Como surgiu este livro? Hoje nós estamos com ele na mão, assim, né, dentro, questão a questão, tudo esmiuçadinho, trazido. Kardec perguntava, os espíritos respondiam, e ainda tem alguns adendos, e nós temos um manancial de esclarecimento aqui. Mas como isso começou, este livro dos Espíritos? Nós sabemos que foi Hippolyte Lyon, não era Allan Kardec. Era um senhor parisiense, que o nome dele era Hippolyte Lyon Denisard Rivail. Ele era de Paris, mas estudou na Suíça, ele estudou com Pestalozzi, era um homem muito letrado, culto, inteligente, um filósofo, um doutor, enfim. E ele não era tido a buscar religião. Ele tinha moral, né? Ele tinha ética, mas ele cuidava do trabalho dele. Foi um amigo dele, Paul de Fortier, né, que sabia que lá na cidade de Paris aconteciam as brincadeiras com mesas nos clubes de Paris. Era uma diversão. Na cidade, em vários clubes, eles davam o nome de mesas girantes ou dança das mesas. E era uma brincadeira. A sociedade de Paris brincava com essas coisas que aconteciam lá. Com as mesas. As mesas batiam, as mesas levantavam o pé, eles convencionavam perguntas e diziam que tinham respostas. Então, esse amigo de Hippolyte Fortier sabia desse amigo muito inteligente, muito ético, muito sério, e começou a dizer para ele: vamos lá, ver o que está acontecendo lá. Você vai achar interessante, você deveria ir. Mas o Hippolyte não aceitou, não foi nos primeiros convites que recebeu. Lá um dia, mas o Fortier continuou insistindo. E lá um dia ele disse: tudo bem, vamos lá. E lá ele foi, viu o que acontecia, as mesas batiam, as pessoas faziam perguntas, a mesa levantava o pé, eles convencionavam tantas batidas, será a letra tal, e aí formavam palavras, depois formavam frases, e ele ficou intrigado, curioso, claro, mas intrigado. Bom, ele disse, a menos que me digam que as mesas, que a madeira tem cérebro, aqui tem um fenômeno. E é claro, né, que tudo tem que ter um começo, essa grande tarefa de escrever de registrar essa doutrina era dele, com certeza. E ali tudo começou por uma curiosidade, pela insistência de um amigo, e ele começou a ir lá, observar o que estava acontecendo. E foi tão interessante que ele disse que foi o próprio fenômeno que se revelou. Ao perguntar quem é que estava fazendo aquilo ali, a mesa respondeu: é um espírito ou um gênio. As respostas vinham de diversas maneiras, porque eram várias pessoas perguntando e ele observando. Aí o Hippolyte Lyon começa a se interessar por este fenômeno, por essas coisas que estavam acontecendo nos clubes de Paris. E ele percebe que ali tem algo de sério. Tanto que ele diz, somente pessoas sérias, querendo chegar a conclusões sensatas, é que se debruçariam, né, em cima disso. E ele ficou intrigado, curioso, e não. Então, vamos ver o que é isso. Sempre instigado pelo amigo, Hippolyte foi. Começou a pesquisar. Mas, meus irmãos, as dificuldades eram grandes. Lá no início,
eram só convencionadas letras. Para tal letra, você pedia para a mesa, né, dar a batida e tal, e ela dava a batida, e eles contavam as letras e formavam as palavras. Que dificuldade, né? Até que um dia, uma voz, né, alguém disse para o médium: vai ali, pega uma cestinha, amarra um lápis nela e coloca uma folha de papel embaixo e segura o lápis. E o médium atendeu, fez, apareciam palavras, frases, e ele diz que no final verdadeiras dissertações. Sobre tudo, sobre filosofia, sobre metafísica, sobre psicologia, sobre moral. Foi assim, meus irmãos, com essa dificuldade toda. Só que em seguida, ele diz que depois, em seguida, eles também perceberam que a prancheta ou a cestinha amarrada, um lápis amarrado, folha embaixo, eram só objetos. E, na verdade, quem estava escrevendo era a mão do médium. A psicografia direta, né? O médium escrevendo. Mas começou com toda aquela dificuldade. Então, Hipólite foi se interessando, se comprometendo até, fazia perguntas, começou a redigir perguntas e mandar para lugares diferentes, cidades diferentes, ali onde ele estava, e esperava as respostas. E começou a olhar essas respostas, e começou a perceber que ali tinha um conteúdo, tinha um ensinamento, tinha algo lógico, e que era preciso olhar isso com seriedade, com dedicação, com compromisso. E ele fez isso. E ele, então, começou a guardar as questões, observar, fazer uma sequência. E vejam, meus irmãos, quando ele viu, ele estava com um livro na mão. Mas, a princípio, eram 500 perguntas e respostas. E ele, no meio desse trabalho todo, muitas vezes, ele se questionou: será que o que eu estou fazendo está certo? E a intuição sempre era de que ele continuasse. Que bom que ele não desistiu, né? Então, hoje nós temos a doutrina espírita, que começou com o Livro dos Espíritos. Primeira edição, 500 questões. Mas depois, mais questões, porque esse trabalho dele de pesquisa, de experiência, não parou mais, né? Ele escreveu 5 livros, deixou mais muitos escritos, e depois que ele desencarnou, conseguiram montar mais um livro, Obras Póstumas, e depois tinha mais escritos lá. Mas, enfim, ele foi selecionando as questões e as respostas por assuntos. Então, a segunda edição do livro já saiu com 1019 questões, que, aliás, são 1018, né? Só que falta uma questão lá no meio, né? Então, a gente diz que tem 1019 questões, o número era 1019, mas falta uma questão no meio, então são 1018. Com perguntas, respostas, itens A, B e C, e mais adendos, e mais explicações, e mais orientações. Este foi o grandioso trabalho de Hipólite Léon Denis Rivail, que depois, quando ele viu, aqui tem um livro, aqui tem uma obra, e ele já era escritor de livros acadêmicos, de livros, ele escreveu uma edição de livros sobre matemática para ensinar as crianças, ele era professor, e aí ele assim, como que eu vou colocar agora meu nome aqui? Né, um assunto novo, é algo muito... Ele deu o nome de espiritismo para isso. Já que a manifestação lá disse que era espírito, que estava ali, então ele deu o nome disso, é espiritismo. E o que é espiritismo? É a ciência do espírito. Mas ele diz nos seus conteúdos que, lá na introdução do livro dos... Aqui na introdução ele diz que os sábios, imagina, os sábios,
que escreviam, e sábios filósofos que escreviam sobre os mais variados assuntos, aí iam ler este assunto e iriam estranhar. E talvez não iriam aprovar. Então ele tinha que se preparar para isso também. Mas ele pensava, quando as ideias do Espiritismo forem aceitas pelas massas, os sábios também vão aceitar, vão prestar atenção, vão buscar e estudar. Então, ele tinha uma certa preocupação, mas também tinha uma grande esperança que movia o seu trabalho. Na hora de assinar o livro, e agora, como que eu vou assinar? Não, Hipólite, não, já tenho. E aí ele teve a revelação de um espírito, porque ele ouvia, né, os espíritos, ele tinha as respostas dos espíritos. E um espírito disse para ele, ó, lá numa outra época nós já estivemos juntos, nós éramos amigos e você se chamava Allan Kardec. Então use este nome. Então, meus irmãos, foi o próprio Espírito que também disse a ele, use este, na verdade, é um pseudônimo. Então, o nosso grande, conhecidíssimo Allan Kardec, que depois de O Livro dos Espíritos, que aqui ele identificou como a filosofia do Espiritismo, alguns anos depois ele escreveu a parte científica, que é o Livro dos Médiuns. Depois de alguns anos ele escreveu a parte moral, que é o Evangelho, segundo o Espiritismo. E depois ele escreveu outros, ele escreveu o Céu e o Inferno, que aí são muitas experiências que ele também fez essas experiências, viveu isso, né? Pesquisou e se revelaram a ele, né? Então, o livro O Céu e o Inferno. Depois ele escreveu também a Gênese, que aí, então, é a ciência do cosmos, né? A Gênese é um livro muito interessante, que todos deveremos ler. E aí estava, então, o Pentateuco Espírita, 5 livros que trazem a doutrina dos Espíritos. No cabeçalho do Livro dos Espíritos, ele coloca aqui, para uma garantia de um trabalho que deveria ir adiante, ele colocou filosofia espiritualista. Então, tinha as filosofias materialistas, né? E aí ele colocou espiritualista, porque ia tratar, né, do ser espiritual que somos. Ah, porque nós somos seres humanos. Sim, nós somos seres humanos. Mas há em nós o ser espiritual. Que, aliás, quem será que veio primeiro, né? Kardec chegou à conclusão, nos diz, na codificação, que nós somos seres espirituais que temporariamente temos um corpo para vivermos aqui, neste mundo terreno, mundo de provas e expiações. Aí temos um corpo, e aí somos seres humanos, o corpo é humano. Mas nós somos seres espirituais. Que bom isso, né? E aí somos imortais. Uma vez criados, não desapareceremos mais do universo, do cosmos. Estaremos vivendo em lugares diferentes, em moradas diferentes, em tempos diferentes, mas aonde precisarmos estar para nossa evolução. Agora estamos na Terra, seres humanos terráqueos. Então vamos viver, o Evangelho nos diz, vivei na vossa sociedade como estão condenados a viver os homens na vossa sociedade. Estamos na Terra, precisamos viver as coisas aqui da Terra, mas trazendo na nossa mente, no nosso consciente, de que somos um ser imortal. E tudo que nós fizermos fica registrado
Em que livro? No livro de Deus? Na nossa consciência, né? Nós sabemos, nós temos noção. Aliás, o livro Agenda Cristã, André Luiz diz assim: se você tem 2 semanas de elucidação evangélica, já sabe a sociedade o que fazer. Então, a gente já tem um entendimento de que somos seres morais, físicos também, espirituais, e que precisamos, devemos, temos que dar conta da nossa alma. Aliás, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz um tratado sobre a alma. Porque era a palavra que era usada. A palavra espírito veio com a doutrina espírita. Era usada a palavra alma, né? Descartes já falava, fica com o corpo, deixa a alma comigo. Então, a alma, Kardec disse, é o princípio da vida orgânica. É um ser distinto. E aí? E ele fala um texto longo sobre a alma. E aí nós somos, então, esse espírito que vamos evoluindo, e em cada encarnação uma etapa, uns degraus, né? Pelo menos que subamos alguns degraus a cada encarnação, porque é a nossa meta, é a finalidade da nossa vida, é o que devemos fazer. E lá, quando a André Luiz diz isso, ele diz isso, que quando nós temos uma pequena noção da vida espiritual, de que um homem chamado Jesus esteve na Terra e nos ensinou e exemplificou, ele diz, vocês já sabem na saciedade o que fazer. Nós devemos saber já o que fazer. Então, meus irmãos, a gente queria dizer isso. Toda essa trabalheira que o Hipólito teve para compilar um livro, que esse foi só o primeiro, né? Depois ele continuou. Vamos sentir gratidão a Hipólito, a Allan Kardec, por termos agora, hoje, há 160 anos, mas é nova essa doutrina, né? Nova, só há 160 anos. Mas há 160 anos nós temos este livro e todos os outros livros nas nossas. Há 160 anos, esse, ele foi o primeiro. O outro saiu alguns anos depois, 4 anos depois, e depois mais alguns anos. Enfim. Sobre o Livro dos Espíritos, era isso que nós tínhamos que falar. Que era só isso, né? Mas ali o nosso irmão Alfredo nos pediu para falar também sobre as mães, porque amanhã se comemora no Brasil, não sei se é no mundo, acho que é no mundo, né? O Dia das Mães. E aí quem criou esse dia não foi Kardec, não foi Jesus, não foi... Enfim, foi uma moça que quis homenagear a sua mãe. Ela tinha lá os seus motivos para homenagear a sua mãe. E ela então pediu, falou, determinou, estabeleceu, pediu que se estabelecesse um dia para homenagear as mães. E isso foi aceito e foi convencionado que seria o segundo domingo de maio. Mas era só uma homenagem às mães, para demonstrar o amor, o carinho, a gratidão, né, que os filhos devem ter pela mãe, pelos pais. Mas nós sabemos que um mundo materialista, o que é que iria fazer, né? Levou essa data, e assim como outras, né, para o aspecto material. E de muitos anos para cá, nós sabemos que o Dia das Mães é dia de comércio, né? Parece que tem que ser assim, um presente para a mãe. Ah, tem que dar um presente para a mãe. Presente de todo tipo, de toda ordem, de todo tamanho, de todo... enfim. Mas não, meus irmãos, não é preciso ser assim. Vamos trazer o Dia das Mães para esse dia de homenagem, só uma homenagem, uma gratidão às mães. E todos os filhos deveriam, né, devem fazer uma homenagem
frágil na sua mão. Mas nós agora vamos falar uma coisa bem dura. Não é porque a gente é mãe que merece todas as homenagens. Tem milhares de mães maravilhosas nesse mundo cumprindo o seu papel. A gente sabe disso. Mas a gente não tem notícia também de mães que não são tão boas assim? Temos, meus irmãos, temos notícias de mães que não são tão boas. Então, e nós já trabalhamos com isso, lidamos com isso, e é muito triste quando a mãe não é uma boa mãe para o seu filho. Porque este filho vai crescer e vai ser pai ou vai ser mãe lá adiante. Então, vamos voltar para as mães que cumprem o seu papel, né? Que fazem um papel de mãe de verdade. É a nossa obrigação moral cristã sermos prudentes, atenciosas, carinhosas, responsáveis, boas, sensatas, generosas, prudentes, mas também com o rigor que este papel de mãe precisa. Porque não é só, estou fazendo a minha parte, ou eu sou bastante severa com os meus filhos. Não há uma severidade que justifique bons filhos. Não. Nós precisamos trabalhar os nossos filhos de acordo com o que eles nos apresentam. Porque nossos filhos são espíritos. Nós somos espíritos. E ninguém é igual a ninguém. É todo mundo igual. E não tem gente que diz que nós somos todos assim. Nós somos, de uma maneira geral, somos assim. Mas todos nós somos indivíduos. Então, temos a nossa individualidade. Cada um é um. A nossa mãe teve 12 filhos. A gente é tudo parecido, a gente... Claro, mas cada um tem a sua individualidade. Um não concorda com a ideia do outro em muitas coisas. E assim é. Então, uma mãe precisa ser muito inteligente, perspicaz, para lidar com os seus filhos. Sendo uma mãe responsável, uma mãe que faça, sabe, aquela condição de colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Hoje fiz tudo o que eu podia pelos meus filhos, por todas as pessoas, né? Mas principalmente pelos meus, pelos nossos filhos, né? Então é isso, que as mães façam essa reflexão. A gente quer receber presente, abraço, carinho, declaração de amor dos filhos. Claro que a gente quer, todas querem, e é muito bom. Mas não é o mais importante. Que severa que está sendo a Lúcia, falando uma coisa dessa. Vou ler para os irmãos uma poesia, muito bonitinha, de Mário Quintana. Ele escreveu assim: Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe todo o bem que se disse, nunca há de ser grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, nem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana colocou a mulher nesse pedestal. Aliás, nós aprendemos na doutrina espírita, e também é uma filosofia natural que diz que o amor que mais se aproxima do amor de Deus para conosco é o amor de mãe para os seus filhos. Legal isso, né? Então vamos fazer valer a pena o nosso título de mãe.
E mãe não é só aquela que gera filhos, mães são aquelas que cuidam, que adotam e que também cuidam dos filhos dos outros. Enfim, uma vez nós atendemos uma moça lá no Seara de Jesus e ela nos dizia, a mãe estava bastante doente e ela nos dizia, eu sou mãe da minha mãe. Vejam, ela trocou de papel, a mãe estava doente, depressiva e a filha cuidava dela. E aí ela disse, eu sou mãe da minha mãe. Então vejam, mãe não é preciso ser necessariamente a mãe que gera, a mãe biológica. Mãe é um título que muitas criaturas merecem este nome. E muitas mães, às vezes, não fazem jus a esse nome. Oremos por aquelas mães que não fazem jus ao nome de mães. De mãe, né? Há uma frase muito antiga, do meu tempo de jovem, que dizia assim, ser mãe é padecer num paraíso. E nós já mencionamos isso para algumas pessoas, ou que se queixam do filho, ou que lamentam, né, algumas coisas, e a gente já disse isso. Pois é, porque a gente está num paraíso, sim, muitas vezes padecendo, porque uma mãe sofre por qualquer coisa que o filho esteja sofrendo. Não é? As mães que o digam, né? Não é assim? Qualquer sofrimento do nosso filho é nosso também. Uma amiga minha dizia, e ela não era mãe, mas ela cuidava de muitos filhos dos outros. Mas ela disse para mim, nem todas as rainhas são mães, mas todas as mães são rainhas. Também é um título que se dá, né, para a mãe, a rainha do lar. Mas nós temos que fazer jus a esse título. Nós temos que merecer esse título. Mas façamos o nosso esforço, façamos a nossa parte. Desempenhemos da melhor maneira o papel de mãe, para fazermos jus a esse título. Para que realmente possamos ser homenageadas com versos como esse do Mário Quintana, porque realmente, né, mãe é uma palavra tão pequenina, 3 letras, mas o que representa, né, uma mãe? E as mães têm que fazer a diferença no mundo. Todos os seres humanos são filhos. Então, todos passaram por uma mãe. E aí, nós temos que ser responsáveis, assumir esse compromisso de que a nossa parte tem que ser cumprida, feita com amor, com boa vontade, com esforço, com sacrifício, com renúncia, com tudo isso. Mãe tem que fazer tudo isso. Quero parabenizar as mães, que sejam sempre muito felizes, que tenham sempre filhos muito generosos e agradecidos, porque é muito bom, né, quando os filhos nos agradecem por algumas coisas, por muitas coisas, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte para merecer isso. Nós estávamos falando outro dia numa outra casa espírita de tempo de confiança, que nós estamos vivendo num mundo um tanto quanto conturbado. Quantos problemas no mundo, né? Quantos problemas existem no mundo e quantos problemas estamos no Brasil, no nosso país. E lá a lição que nós estudamos era tempo de confiança, lição de Emmanuel. E ele nos dizia, bom, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós devemos buscar também essa confiança que ele usou como fé. Ele usou a palavra fé. Ele diz, ó, que palavrinha pequenininha. Fé é só 2 letras. Mas é ali que está a força. Sinônimo de fé é confiança. Por isso que ele diz que é tempo de confiança. Vamos confiar num mundo melhor.
E ele nos incita a confiar num mundo melhor, em dias melhores, em pais melhores, em mães melhores, em filhos melhores para a humanidade. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos acreditar que diante de toda essa dificuldade que está acontecendo, é preciso que se sobressaia, que resulte algo de bom. Mas nós precisamos acreditar nisso e não nos deixar levar pela onda do pessimismo. Ah, porque o Brasil está virado. O mundo? Não. O mundo está caminhando, o mundo está fazendo o seu papel, nós é que temos que fazer a diferença nele, nós é que precisamos exercitar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa força, a nossa vibração, por um mundo melhor. Acreditar que ele será melhor. Acreditar que tudo que acontece de ruim tem também uma razão de ser. É por algum motivo que tudo isso está acontecendo. Ah, mas os homens, os governos são e são. Tem os bons, tem os maus e tem os bons. Vamos acreditar nos bons. E outra frase muito importante, tem até uma música que diz isso, que o bem vencerá. O bem vencerá sempre, meus irmãos, prestemos atenção. O bem vencerá sempre. Ah, mas olha o que está acontecendo. Sim, nós vamos focar na vitória do bem. Por isso, Emmanuel falava lá no tempo de confiança. Nós precisamos confiar sempre em dias melhores. Ah, mas olha a tempestade que está acontecendo. A tempestade vai passar. Aliás, não é essa a mensagem que Maria mandou Emmanuel dizer para Chico? Ó, está tudo ruim, vai passar. Isso vai passar. Tudo passa. Ah, quando tudo... E essa nossa amiga, que falava das mães rainhas, ela falava isso também. Ela dizia, quando tudo está bem, fique alerta, porque daqui a pouco vem uma tempestade. E quando você está no meio da tempestade, fique feliz, porque daqui a pouco ela passa. Vamos pensar assim. Vamos imaginar assim, o nosso planeta passando por uma tempestade. Mas ela vai passar. E tudo vai ficar bem. E o bem vencerá. Agora nós queremos ler para os irmãos uma mensagem que ela é promissora, animadora, edificante, para nós espíritas nos animarmos a ler as obras, a aproveitar, absorver a beleza, o conteúdo desta doutrina para sermos melhores. Nós, mães, fazer o nosso papel da melhor maneira possível. E nós, todos, seres humanos, acreditar que o mundo está caminhando para ser melhor. Não vamos nos segurar nas ondas ruins. Não. As tempestades passam, o sol volta a brilhar e tudo vai ficar bem. O bem vencerá. A mensagem talvez os irmãos até conheçam, porque nós também recebemos ali pelas redes sociais, então muitos talvez conheçam, mas vamos prestar atenção que chá de otimismo, que banquete de otimismo essa mensagem nos traz. Uma mensagem positiva animadora. Ela diz assim, para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando ter filhos. Não vemos isso todos os dias? Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Legal, né? Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil.
Nós reciclamos material há muitos anos. Há muitos anos. E ó, vou falar uma coisa para os irmãos, o exemplo arrasta. O meu marido me xingava. Porque ele dizia assim, tu fica amontoando com esses lixos. E eu levava tudo, uma latinha, um papel, um bolso, uma garrafa, colocava em bolsa e ele me criticava. Eu não parei de juntar. Nós fazemos isso lá em casa, eu, meus filhos, meus netos, todos fazemos. Há muitos anos. Mas que coisa linda um dia ver meu marido arrumando lá o monte para mim. E colocando nas bolsas, e limpando. E arrumava lá direitinho. E me ajudava. Por fim, ele me ajudava. E é isso. O exemplo arrasta. E hoje, eu estou andando na rua, se eu vejo uma latinha junto, levo para casa, ponho lá na bolsa. Então, eu digo que eu estou nessa estatística aqui. Os 98% que eu faço a minha parte. Passamos, meus irmãos. Ela diz assim, para cada tanque fabricado no mundo, são feitos 131 mil bichos de pelúcia. Lindo, né? Na internet, a palavra amor tem mais resultados do que a palavra medo. Quem lida com a internet aí, prestem atenção. É isso mesmo. Para cada muro que existe no mundo, se colocam 200 mil tapetes escrito bem-vindo. Lindo, né? Enquanto um cientista desenha uma nova arma, há 1 milhão de mães fazendo pastéis de chocolate. Vamos fazer, mães, pastéis de todos os tipos. Chocolate de carne, de banana. Legal, né? Vamos fazer. E ele termina dizendo assim, existem razões para acreditar. Os bons são maioria. Vocês concordam com a mensagem? Vamos concordar, né? Que tudo no mundo já está bastante facilitado para nós, para praticarmos o bem. Haja vista toda a trabalheira do Hipólito Elion, lá quando escreveu a doutrina espírita, quando começou esse trabalho. Então, muitas coisas no mundo, tem dificuldades no mundo? Tem, nós não vamos tirá-las, mas vamos superá-las. Aliás, os obstáculos estão na nossa frente para eles serem passados por eles, para eles serem vencidos. Nós não vamos ficar olhando para um obstáculo, tá difícil, aí tem um obstáculo, eu vou parar aqui. Não, o obstáculo é para nos animar. Vamos lá, tem que vencer este obstáculo. Porque vencer as provas é isso, nós temos que passar nas provas. Se reprovar, não passamos. Este é um mundo de provas e expiações, sim, mas nós temos que passar pelas provas e ser aprovados nas provas, quer dizer, vencer o obstáculo, entrar nessa estatística maravilhosa das coisas boas. Vamos fazer, meus irmãos, a nossa parte, acreditando que o bem vencerá, que nós podemos sempre fazer melhor. Tudo aquilo que fazemos, nós sempre podemos fazer um pouquinho melhor. Façamos o nosso esforço, porque o resultado é muito bom para nós, primeiro, e depois para todos os que nos cercam e, consequentemente, toda a humanidade. Se o outro não faz, não importa, vamos fazer nós a nossa parte, sempre bem feita. Sentindo gratidão a Kardec pela codificação espírita, a Jesus por todos os ensinamentos, a Deus, esse Pai de bondade e misericórdia, Chico Xavier, que esteve aqui, né, no Brasil ontem, no nosso grupo de estudos lá, nós temos um grupo aberto lá no Ceará, e foi muito emocionante. Chegou um moço, era a segunda vez que ele estava lá, mas a gente não tinha pedido para ele se apresentar na primeira vez, olha só a nossa falha. Aí pedimos para ele falar. Ele é de Uberaba, ele conheceu Chico Xavier, e ele disse que as cenas que ele teve diante de Chico Xavier foram inusitadas.
Porque a primeira vez ele era um moleque, viu o Chico Xavier entrando num banco e ele estava de peruca. Ele olhou para aquele homem, reconheceu e riu. Riu muito, achou muito engraçado aquele homem de peruca. Alguns tempos depois, ele teve um acidente, ele perdeu uma perna, e depois ele procurou o Chico Xavier já com o problema. E aí ele disse, e aí eu só chorava. De novo, não consegui falar com o Chico, eu só chorava. Então foi muito interessante isso. Isso é gratidão. A gente às vezes não consegue falar. Choremos. Foi gratidão, se chora também. Nós queremos desejar a todas as mães muita alegria no dia de amanhã e sempre. E a todos os irmãos muita saúde, muito bom ânimo, muita fé, muita confiança em nós mesmos, em Deus e na vida. E aí o mundo será melhor, com certeza. Que assim seja. E assim, neste momento, vamos praticar nossa caridade. Vamos elevar o nosso pensamento aos presídios, onde nossos irmãos estão pagando por suas penas, que eles saiam de lá melhores. Também vamos elevar o nosso pensamento até as ruas, onde muitas pessoas estão vagando, sem destino, uns por falta de emprego, outros por motivos de droga, viciados, caem no roubo, que está tão triste por aí. Vamos também elevar o nosso pensamento às creches, onde as professoras de creche são como mães, que elas continuem na sua tarefa com gratidão, porque ali elas também estão ajudando um filho de Deus. Vamos também aos hospitais, onde muitas pessoas estão precisando de ânimo, de alegria, por não acreditarem mais que vão ser curadas. Não tem mais fé. Enfim, vamos elevar o nosso pensamento para nossas ruas, para nossos vizinhos, que eles tenham paz e harmonia, que eles consigam ver a mensagem do Divino Mestre. E neste momento, vamos elevar o nosso pensamento para todas as mães encarnadas, as mães desencarnadas, mães sofredoras, mães alegres, mães que sofrem. E neste momento, vamos sentar confortável na cadeira, cada um neste momento. A espiritualidade amiga vai estar atuando. Pense em Deus neste momento. Coloque as suas dores neste momento. Sinta a força, a energia da espiritualidade amiga na sua dor, no seu sofrimento. Vamos sentir neste momento, cada um, a irradiação, a energia do Divino Mestre, tocando as nossas feridas da alma, as nossas feridas do corpo físico. Sinta neste momento, tenha fé, que todas as dores passam. Deus é mais forte e justo. Jesus, Divino Mestre, passe em cada um de nós neste momento. Derrama sobre nós a tua luz, a tua paz. Nos envolva, Senhor,
com essa paz, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos, parabéns a todas as mães, e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.